Quando você abre a sua Bíblia hoje, o que você lê é o reflexo da sua mente ou a intenção original do autor? A verdade é que existe um abismo gigantesco que nos separa da realidade do autor e do leitor contemporâneo. Essa realidade envolve uma distância de mais de 2000 anos, além de diferenças geográficas, culturais e linguísticas profundas. Quando nós não sabemos cruzar essa ponte, esse abismo nos leva a fazer ecoar apenas os nossos próprios entendimentos, sem entender de fato aquilo que o autor queria nos comunicar. Eu me chamo Wellington de Souza, seja muito bem-vindo ao canal Aletheia Estudos. Roda a vinheta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Aletheia Estudos. Eu me chamo Wellington de Souza, sou casado com Edinara de Souza, pai de duas filhas lindas, Esther e Sara de Souza. Eu sou estudante de bacharel em teologia e também do grego koiné, pelo Instituto Teológico Koinônia, do professor Mateus Rangel. O fato é que nós estamos iniciando esse canal com o objetivo de trazer estudos e conhecimentos exegéticos para que você possa aprender a estudar a Bíblia Sagrada e entender a originalidade do texto. Por isso eu quero te pedir para curtir esse vídeo e também seja um inscrito do nosso canal. Vamos para a próxima aula. Queridos, ler a Bíblia sem compreender o distanciamento que nos separa nos faz ter interpretações erradas, principalmente alegóricas, que na maioria das vezes não faz sentido com aquilo que o Espírito Santo de fato quis nos comunicar. Existem teólogos que divergem a respeito da interpretação. Há quem diga que não precisa de teologia para interpretar. E há quem diga que só é possível uma boa interpretação a partir de princípios teológicos que nos trazem clarezas, principalmente na parte de hermenêutica. É exatamente sobre a hermenêutica, a arte de interpretar textos, que eu quero conversar com você nesse vídeo. Existiu no primeiro século duas escolas teológicas muito importantes. A primeira escola é a escola de Alexandria, aonde Orígenes era um dos teólogos mais influentes da sua época. Orígenes combinava o estudo das escrituras sagradas com a filosofia grega, mais precisamente o platonismo, além de tentar conciliar a fé com a razão. Olha o quão foi interessante o pensamento de Orígenes. Orígenes defendia que a Bíblia possuía vários níveis de interpretação. Eu quero destacar 3 níveis principais, que são nível literal, aonde o leitor pode extrair no texto o seu sentido literal. Segundo, nível moral, aonde o leitor consegue ensinamentos morais para a própria vida. E o terceiro nível de interpretação que eu quero destacar é o nível alegórico. Nesse nível alegórico, Orígenes acreditava ter um sentido mais profundo que revelava os mistérios de Deus. Para Orígenes, a alegoria era um dos métodos de interpretação que mais me identificava ser um íntimo de Deus. Como é que nós podemos definir uma interpretação alegórica? Me permita usar um exemplo para você entender. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós podemos observar que o povo hebreu está sendo liberto da escravidão do Egito e está caminhando em direção à terra prometida. Esta é a interpretação literal do texto do livro do Êxodo. Quando nós partimos para uma interpretação alegórica, nós podemos identificar que o povo hebreu representa os cristãos, Egito representa o mundo e a escravidão representa o pecado. O povo cristão está caminhando em direção ao céu, sendo libertos da escravidão do Egito. Essa interpretação é uma interpretação que foge do literal para incluir aquilo que é alegórico. Existe problema na interpretação alegórica? Nesse sentido, não. Nós podemos interpretar, de fato, a Bíblia de forma alegórica.
O problema é quando nós enfatizamos a alegoria sem compreender os princípios da hermenêutica que nos levam a interpretar a Bíblia de forma correta. Se por um lado, Orígenes, através da escola de Alexandria, trouxe ensinamentos de interpretação alegórica, por outro lado, nós temos a escola de Antioquia. A escola de Antioquia surgiu justamente em oposição à escola de Alexandria. Enquanto Orígenes e Alexandria caminhavam para uma interpretação alegórica, a escola de Antioquia nos trouxe verdades científicas, baseando-se na gramática, na autoria, na linguística, além de nos permitir que nós possamos entender o gênero literário para que não cometamos um erro gravíssimo que é chamado de anacronismo. Abro um parênteses para dizer, não existe problema nenhum em interpretarmos a Bíblia de forma alegórica, desde que eu não fira a intenção de Deus e a intenção do autor ao comunicar o texto bíblico. Tanto é que a escola de Antioquia não rejeitava o simbolismo e a alegoria, mas defendiam um sentido espiritual que deveria estar fundamentado também no sentido literal e no sentido histórico. Abro um parênteses para dizer que quando nós interpretamos apenas alegoricamente os textos bíblicos, qualquer passagem pode significar qualquer coisa. Por isso nós temos a hermenêutica e nós temos o método histórico crítico para nos trazer entendimento e compreensão de textos antigos. Como nós já mencionamos na introdução desse vídeo, existem abismos gigantescos que nos separam da intenção original do autor. Esse abismo é o abismo temporal. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. O último livro que fecha o cânon das Escrituras é o livro do Apocalipse, escrito no primeiro século, no ano 95, 96 depois de Cristo. Existe abismo cultural. E quando eu estou falando de cultura, eu não estou falando de uma única cultura, mas a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, foi escrita numa diferença de 1500 anos entre o primeiro autor e o último autor. Nesses 1500 anos se passaram muitas culturas. Por exemplo, nós vimos Abraão numa cultura nômade e seminômade. Nós vemos após o período em que o povo hebreu saiu do Egito e caminhou em direção à terra prometida, e no meio do caminho eles começaram a olhar para as nações que tinham outros reis e pediram para um rei para que eles pudessem se instalar, e a partir daí surgiu a monarquia, uma outra cultura dentro do povo hebreu. Nós podemos ver que depois que o povo foi para o período babilônico, a Babilônia teve maior influência cultural. Então, quando saíram de Babilônia, saíram com outra mentalidade, com outra cultura, dando ênfase principalmente à religião judaizante. Então, eu estou falando de várias culturas que se passaram ao longo de 1500 anos. Existe também a diferença linguística. A Bíblia não foi escrita no idioma português. A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e também hebraico. Entender essa diferença linguística me permite fazer uma interpretação correta. É interessante que nós não podemos cometer o que a hermenêutica chama de anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando eu pego um objeto, uma ideia, um costume ou até uma palavra e atribuo a uma época que não lhe pertence. Vou te dar um exemplo para você entender. Suponhamos que eu estou falando do período medieval e eu falo dos cavaleiros da era medieval. E eu estou contando uma história e na história eu menciono que os cavaleiros medievais usavam relógio para olhar a hora. Querido, não existia relógio de pulso, não existia relógio de parede na época. Então, o que eu estou cometendo é um anacronismo, é atribuindo um objeto a um período histórico que não lhe pertence.
Nós cometemos anacronismo quando nós lemos a Bíblia Sagrada ao pé da letra e não conseguimos extrair para a época para depois aplicar aos nossos dias. Queremos aplicar diretamente aos nossos dias sem olhar o contexto histórico da sua época. Para isso serve a arte de interpretar textos bíblicos. Agora, se existe diferença cultural, linguística, geográfica, como é que eu diminuo essa diferença? Como é que eu crio uma ponte para atravessar esse abismo e conseguir interpretar de fato a Bíblia Sagrada? Nós conseguimos através do método científico hermenêutico, e eu quero rapidamente explicar para você o que é que significa isso. A hermenêutica se valida da ciência para que a gente possa interpretar textos antigos. Eu não tenho como produzir testes laboratoriais através da Bíblia Sagrada. Eu não posso pegar um texto bíblico e aplicar esse texto em testes de laboratório para saber se a Bíblia de fato é verdadeira ou não. Como é que eu utilizo de meios científicos para comprovar a veracidade da Bíblia Sagrada? Através do método histórico-crítico da hermenêutica. Se é que você quer saber, é pela própria hermenêutica que eu consigo comprovar cientificamente que a Bíblia é um documento validado, testado e verdadeiro. Queridos, a Bíblia Sagrada se trata do maior documento histórico de Israel. Existem testes e comprovações arqueológicas que validam a sua documentação e tudo que está registrado na Bíblia Sagrada. Inclusive, é por isso que a nossa religião, o cristianismo, é uma religião objetiva e não subjetiva. Objetivo é aquilo que pode ser validado, comprovado, estudado por meio de ciência. Então, a nossa Bíblia não se baseia em mitos que não são reais. A nossa Bíblia não se baseia em histórias que foram inventadas, mas se baseia em ciência, que de fato foi comprovada por meio da hermenêutica. O que é hermenêutica, para a gente entender? Hermenêutica é a arte de interpretar textos antigos. Eu estou falando de textos jurídicos, textos filosóficos e, no nosso caso, textos bíblicos. Interpretar a Bíblia é uma arte que depende do hermeneuta, depende da oração e da comunhão com Deus. Nós olhamos para a Bíblia e podemos perceber que o apóstolo Paulo era um hermeneuta. Jesus Cristo também era um hermeneuta. E eu quero te provar por dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro é importante que você saiba que hermenêutica vem de Hermes. Hermes é um deus da mitologia grega que era responsável por receber mensagens de deuses e comunicar essas mensagens aos homens. Hermes interpretava as mensagens dos deuses e comunicava as mensagens aos homens. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 12, era tão bom hermeneuta que ele foi comparado ao próprio deus Hermes. E eu vou te provar pela Bíblia Sagrada o que eu estou lendo aqui. Você consegue ver na sua tela e eu preciso que você analise o texto grego comigo. Nós temos duas partes, a parte de cima o texto em português e a parte de baixo o texto em grego. Para que você entenda, capítulo 14, versículo 12, olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Se você observar o texto em grego, você vai ver que a Barnabé chamavam Dia e a Paulo chamavam Hermes, porque Dia é a transliteração equivalente a Zeus, tá bom? Então, Barnabé estava sendo chamado de Zeus e o apóstolo Paulo estava sendo chamado de Hermes. Por que a nossa Bíblia está traduzida como Júpiter e Mercúrio? Porque esses eram deuses da mitologia romana, equivalentes aos deuses Hermes e também aos deuses Zeus. Ou seja, Barnabé estava sendo chamado de Zeus, Paulo estava sendo chamado de Hermes, porque Paulo era o principal portador da palavra. Então, Paulo, de fato, era, sim,
um excelente hermeneuta. Agora me permita ler o livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 25. Nesse texto de Lucas, Jesus tinha ressuscitado e 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, sem entender de fato que Jesus Cristo era o Messias. Então Cristo aparece a esses 2 homens e começa a conversar com eles. E olha o que Jesus diz no versículo 25, 26 e 27. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava interpretando as Escrituras desde Moisés, passando pelos profetas, para que os 2 discípulos de Emaús de fato entendessem que Jesus Cristo era o Messias. Então, tanto Paulo quanto a própria pessoa do Messias, Jesus Cristo, eram pessoas hermeneutas que interpretavam a Bíblia Sagrada. Por isso, para a interpretação, nós precisamos ser hermeneutas. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer análises a partir do princípio científico da hermenêutica para que possamos aprender a interpretar os textos bíblicos. Deus abençoe em nome de Jesus.